O verão de 1990 na Itália. Foi uma Copa do Mundo repleta de melodias clássicas, mas para os torcedores na Holanda, foi uma sinfonia inacabada, marcada por arrependimento. Em 1990, a seleção holandesa entrou no torneio como campeã europeia, carregando a esperança de uma glória inimaginável após o brilhante sucesso na Euro 88. Com uma geração de jogadores considerada a geração de ouro e seu estilo de jogo ofensivo e implacável, eles cativaram os corações de milhões. No entanto, essa jornada terminou de forma amarga nas oitavas de final contra a arquirrival Alemanha Ocidental. Mas por trás daqueles 360 minutos de jogo na Itália, havia vidas com destinos muito singulares. 35 anos se passaram e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares no banco de reservas. Outros escolheram um caminho mais tranquilo para curar suas feridas físicas e emocionais, e outros ainda tiveram que lutar constantemente para superar os fantasmas do passado. Vamos relembrar a trajetória turbulenta dos jogadores que formaram a alma da camisa laranja naquela época. Marco van Basten era o centro das atenções, um cisne de Utrecht, no auge da carreira aos 25 anos. No entanto, tragicamente, na Copa do Mundo de 1990, na Itália, disputou as 4 partidas sem marcar um único gol. Seu desempenho naquele ano não se deveu à falta de talento, mas sim à dor persistente causada por uma grave lesão no tornozelo. A carreira de Van Basten após o torneio foi uma tragédia épica. Ele continuou brilhando no Milan, conquistando mais escudetos e a bola de ouro, mas acabou sucumbindo ao destino aos 28 anos, idade em que um atacante deveria estar no auge da carreira. Após se aposentar, tentou a sorte como treinador, comandando a seleção holandesa na Copa do Mundo de 2006 e na Eurocopa de 2008, seguido por passagens pelo Ajax e AZ Alkmaar. Contudo, o perfeccionismo e a finesse de um gênio o sufocaram sob a pressão de ser técnico. Sua vida pessoal foi notavelmente tranquila. Ele optou por se manter longe dos holofotes para encontrar alegria na família e no golfe. Nos últimos anos, ele tem aparecido com mais frequência como um comentarista perspicaz e autor da autobiografia impactante Basta, na qual revelou abertamente suas dores físicas ocultas. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel como um artista extravagante no campo de golfe e sua dolorosa vida real. No campo, ele era um matador elegante, mas fora dele, lutava contra dores persistentes em sua busca por paz. Hoje, após se aposentar, Marco van Basten, aos 61 anos, vive uma vida tranquila com sua esposa Lisbeth e seus filhos. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e de seu esforço incansável, e ele continua a inspirar gerações mais jovens de jogadores com sua história de superação de adversidades e aceitação de seu destino. Hans van Breukelen, o goleiro de 33 anos, possuía uma tenacidade e uma determinação inabaláveis. Jogando os 360 minutos completos, ele era um pilar sólido da defesa, embora não tenha conseguido evitar a derrota contra a Alemanha Ocidental. Van Breukelen era um goleiro que não apenas agarrava a bola com as mãos, mas também com uma mente calculista. Após a glória na Eurocopa de 1988 e na temporada de 1990, sua carreira continuou no PSV Eindhoven até sua aposentadoria em 1994. Depois de deixar os gramados, Hans não optou por uma carreira como treinador, mas sim pelo mundo dos negócios, tornando-se palestrante motivacional, especialista em gestão e psicólogo esportivo. Ele também atuou como diretor técnico do PSV e foi membro do Conselho Administrativo da Federação Holandesa de Futebol. Sua vida pessoal é um modelo de profissionalismo e disciplina. Ele dedicou grande parte de sua paixão a projetos sociais e sempre manteve a postura digna de um líder. A imagem de uma rocha entre as traves parecia estranhamente permear sua vida real,
à medida que ele se tornava um pilar de apoio para muitas empresas e organizações educacionais com suas lições sobre a psicologia da vitória. Mesmo quando a vida lhe lançava bolas traiçoeiras no mundo dos negócios, Van Breukelen sempre manteve a compostura e a resiliência. Hoje, após se aposentar dos gramados, Hans Van Breukelen, aos 69 anos, desfruta de uma vida plena e bem-sucedida com sua família, continuando a disseminar seu amor pelo futebol por meio de palestras apaixonadas, demonstrando seus esforços incansáveis para transcender as limitações de um mero atleta e se tornar um grande pensador no esporte. Ruud Gullit, o lendário Tulipa Negra, entrou no torneio aos 27 anos, ostentando a braçadeira de capitão e seus icônicos dreadlocks. Apesar de ter marcado um gol crucial, Gullit não estava em sua melhor forma física naquele ano devido a persistentes lesões no joelho. Ele jogou todas as 4 partidas, demonstrando o espírito de um verdadeiro guerreiro, comandando o meio-campo e o ataque. Após a Copa do Mundo de 1990, a carreira de Gullit foi uma aventura repleta de experiências, passando do Milan para a Sampdoria e depois para o Chelsea, onde lançou as bases para a era do futebol sexy e conquistou a Copa da Inglaterra como jogador-treinador. Quando se tornou treinador, viveu uma montanha-russa de emoções no Newcastle United, Feyenoord e LA Galaxy. A vida pessoal de Gullit também foi turbulenta, com 3 casamentos e frequente atenção da mídia. No entanto, por trás da fachada glamourosa, Gullit era um homem que se dedicou de corpo e alma à luta contra o racismo e ao ativismo social. Ele também se aventurou na música e na televisão, tornando-se um astro multitalentoso. A ligação entre seu papel como um versátil maestro em campo e sua vida real residia em seu espírito livre e desejo ilimitado de liberdade. Ele nunca se permitiu ser confinado a nenhum molde. Hoje, após se aposentar, Ruud Gullit, aos 63 anos, é um respeitado comentarista de futebol em canais de televisão internacionais, vivendo uma vida vibrante e dinâmica, e continuando a inspirar a geração mais jovem com um estilo de vida otimista e apaixonado e a coragem de ser quem é diante das tempestades da vida. Ronald Koeman, aos 27 anos, era um verdadeiro peso pesado na defesa e no meio-campo da Holanda na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Jogou os 360 minutos e marcou um gol de pênalti contra a sua Alemanha Ocidental, demonstrando a maestria de um especialista em cobranças de falta de classe mundial. Com seus passes longos precisos e chutes potentes de longa distância, Koeman era um trunfo estratégico insubstituível. Sua carreira após o verão de 1990 foi uma série de sucessos brilhantes, especialmente no Barcelona, onde se tornou uma lenda com o gol decisivo que garantiu o primeiro título da Liga dos Campeões da UEFA em 1992. Ao iniciar sua carreira como treinador, Koeman provou seu valor comandando diversos clubes importantes, como Ajax, PSV, Benfica, Valência, Southampton, Everton, culminando em seu retorno ao comando da seleção holandesa e do Barcelona. Sua vida pessoal é intimamente ligada à sua família. Sua esposa, Bartina, sempre foi seu grande apoio, ajudando-o a superar desafios de saúde, incluindo um ataque cardíaco súbito em 2020. A imagem de um herói discreto, porém poderoso, em campo, se manifestou plenamente em sua carreira como treinador. Um técnico sempre calmo, pragmático e decisivo. A conexão entre seus passes longos precisos em campo e seu pensamento tático à beira do campo parece uma continuação perfeita. Hoje, após se aposentar dos gramados, Ronald Koeman, aos 62 anos, continua sendo um pilar na comissão técnica da seleção holandesa. Sua trajetória é uma prova de seu intenso amor pelo futebol e continua a inspirar novas gerações de jogadores com sua perseverança e ambição de conquistar novos patamares. Adrie van Tiegelen, carinhosamente conhecido como Spiker, o prego, trouxe solidez absoluta à defesa holandesa aos 32 anos.
Ele jogou todas as 4 partidas, totalizando 360 minutos, demonstrando um estilo defensivo tenaz, agressivo e altamente técnico. Van Tigelen não era o tipo de jogador que gostava de exibir suas habilidades. Ele era um guerreiro silencioso que sempre aparecia no momento certo para frustrar as intenções de ataque de qualquer adversário. Após o torneio de 1990, ele continuou jogando regularmente pelo PSV Eindhoven antes de retornar ao Dordrecht para encerrar sua carreira. Sua vida após a aposentadoria foi tão tranquila e simples quanto seu estilo de jogo. Ele não escolheu o glamour do esporte, focando-se em treinar jovens e times holandeses menores, como o Sparta Rotterdam, ou desenvolver talentos locais, onde pudesse transmitir valores de disciplina e dedicação para a próxima geração. Sua vida pessoal é muito reservada. Ele passa a maior parte do tempo com a família e desfruta de prazeres simples, bem longe do ruído da mídia e do mundo glamouroso do futebol. O que é instigante é que a imagem de um herói silencioso em campo parece ter se tornado sua filosofia de vida fora dele, sem necessidade de reconhecimento, apenas cumprindo bem suas responsabilidades. Hoje, após se aposentar, Adrie van Tigelen, aos 68 anos, vive uma vida tranquila, com a família, em sua cidade natal. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável e humildade, continuando a inspirar jovens defensores sobre o valor da perseverança e da lealdade às cores do time. Aos 29 anos, Jan Wouters era o incansável pulmão do meio-campo holandês na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Jogando os 360 minutos completos, ele desempenhava as funções defensivas mais exigentes, permitindo que estrelas como Gullit e Van Basten criassem jogadas livremente. Suas atuações demonstravam uma determinação inabalável, uma garra feroz que por vezes beirava até a agressividade, mas sempre repleta de responsabilidade. Após 1990, Wouters se transferiu para o Bayern de Munique e consolidou sua posição como um dos melhores volantes da Europa, conquistando o título da Bundesliga. Em sua transição para a carreira de treinador, levou o Ajax à conquista da Copa da Alemanha e, posteriormente, atuou como auxiliar técnico em diversos clubes de prestígio, como Rangers e PSV Eindhoven. A vida pessoal de Wouters era inteiramente voltada para sua profissão. Ele era um homem calmo e reservado, extremamente sério em relação ao seu trabalho. A conexão entre seu papel como um pintor silencioso em campo e sua vida pessoal reside em sua humildade e dedicação. Ele não buscava fama pessoal, mas sempre colocava o bem coletivo em primeiro lugar, assim como sempre protegia seus companheiros de equipe em campo. Fora de campo, encontrou equilíbrio na vida familiar e em hobbies tranquilos. Hoje, após deixar as pressões do futebol de alto nível, Jan Wouters, aos 65 anos, vive uma vida pacífica com sua família. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável e continua a inspirar jovens meio-campistas com seu espírito de sacrifício e paixão ardente. Barry van Aerle, um zagueiro leal do PSV Eindhoven e da seleção alemã, teve uma Copa do Mundo prolífica aos 27 anos. Jogou 335 minutos, ocupando a ala direita com solidez e muita resistência. Van Aerle era o tipo de jogador em quem qualquer treinador podia confiar devido à sua absoluta consistência e grande espírito de equipe. Após a temporada de 1990, sua carreira continuou entrelaçada com os gloriosos anos do PSV Eindhoven, antes de se aposentar em 1995. Depois de deixar os gramados, sua vida tomou um rumo interessante e tipicamente local. Ele retornou à sua cidade natal, Helmond, trabalhou nos Correios por um tempo antes de voltar ao PSV como olheiro e embaixador do clube. Sua vida pessoal era simples e afetuosa, cercada pelo amor de seus conterrâneos, que ainda o lembram pelo apelido de Turbo Barry por sua velocidade e dedicação. A imagem de um trabalhador incansável na lateral tornou-se naturalmente parte de sua vida,
pois ele encontrou felicidade em servir a comunidade e contribuir discretamente nos bastidores. A ligação entre seu papel dedicado como lateral e sua vida real era sua lealdade inabalável às suas raízes. Hoje, e após se aposentar, Barry Van Aerle, aos 63 anos, desfruta de uma vida plena com sua família e velhos amigos. Sua trajetória é um testemunho de puro amor pelo futebol, esforço incansável e continua a inspirar jovens talentos sobre o valor da dedicação e do comprometimento silenciosos. Frank Rijkaard, o lendário tanque do trio holandês voador, chegou à Copa do Mundo de 1990 aos 27 anos com a postura de um cavalheiro refinado, porém repleto de força. Contudo, aquele torneio também ficou marcado por um dos momentos mais controversos de sua carreira: o cartão vermelho e o choque com Rudi Völler. Apesar de ter jogado 291 minutos em excelente forma antes disso, aquele momento de impulsividade deixou uma cicatriz indelével. Ainda assim, a carreira de Rijkaard depois disso foi uma grande jornada de redenção. Ele retornou ao Ajax, liderando a nova geração na conquista da Liga dos Campeões de 1995. Como treinador, Rijkaard fez história ao construir um poderoso time do Barcelona na era Ronaldinho, vencendo a Liga dos Campeões de 2006 com um estilo de jogo ofensivo e cativante. Sua vida pessoal permanece um mistério fascinante. Ele era um homem introvertido e notavelmente calmo, que sempre soube equilibrar o glamour dos campos com sua vida privada. Após se aposentar como treinador, ele praticamente se afastou do futebol para se dedicar à família e aos seus negócios pessoais, vivendo uma vida tranquila, porém digna, em Amsterdã. A conexão entre seu papel como um guerreiro feroz em campo e um homem calmo e ponderado fora dele é um contraste filosófico. Ele viveu uma vida sem precisar de alarde para provar seu valor. Hoje, após se aposentar, Frank Rijkaard, aos 63 anos, desfruta de dias tranquilos com sua família. Sua trajetória é um testemunho do poder da calma e da capacidade de se reerguer após os erros, e continua sendo uma grande fonte de inspiração para jovens treinadores e jogadores ao redor do mundo. Richard Witschge, aos 20 anos, era o jovem talento mais promissor da Holanda na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Esperava-se que ele herdasse o glorioso legado do futebol total, e ele jogou 245 minutos promissores, demonstrando sua técnica individual refinada e visão tática inteligente. Sua carreira após o torneio o levou ao Barcelona sob o comando de Johan Cruyff, depois ao Bordeaux e ao Milan. No entanto, lesões persistentes e inconsistência o impediram de alcançar o status de superestrela global que se esperava dele. Após se aposentar, Richard retornou ao Ajax como treinador de habilidades, dedicando-se a aprimorar os talentos brutos do futebol holandês. Sua vida pessoal incluiu momentos de ansiedade quando sua filha enfrentou problemas de saúde ainda jovem, o que o ajudou a se tornar um pai incrivelmente dedicado, que valorizava a família acima de qualquer título. A imagem de um artista improvisador em campo parece ter sido moldada por ele, transformando-o em um mentor calmo e compreensivo fora dele. A conexão entre seu papel como um jovem jogador criativo e a vida real reside na herança e na perseverança. Hoje, após se aposentar do futebol profissional, Richard Witschge, aos 56 anos, continua contribuindo diligentemente para a Academia de Jovens do Ajax, vivendo uma vida plena e feliz com sua família. Sua trajetória é a prova de que é possível encontrar verdadeiro valor após os holofotes e continuar inspirando paixão nas novas gerações de jogadores. Wim Kieft, o belo e jovial atacante, entrou no torneio de 1990 aos 27 anos e deixou sua marca com um gol crucial em 164 minutos de jogo. Ele era o típico centroavante, com posicionamento inteligente e notável habilidade no jogo aéreo. No entanto, por trás do brilho de um campeão europeu, havia uma profunda escuridão que poucos poderiam imaginar.
Após se aposentar, Wim Kieft travou uma batalha desesperada de 18 anos contra o vício em cocaína, dilapidando grande parte de sua fortuna e quase perdendo tudo o que lhe era caquia. Era caro. Contudo, com esforço extraordinário e o apoio de verdadeiros amigos, ele venceu seus demônios interiores e reescreveu sua vida com a sensacional autobiografia Kieft, expondo os aspectos ocultos da fama. Hoje, ele é um comentarista de futebol extremamente popular na Holanda, graças à sua sinceridade, franqueza e observações perspicazes. Sua vida atual é um período tranquilo após a tempestade. Ele passa grande parte do tempo compartilhando experiências de vida e alertando a geração mais jovem sobre as armadilhas por trás dos holofotes. A ligação entre um assassino de sangue frio em campo e um homem de forte vontade que supera adversidades na vida real reside numa determinação inabalável de nunca se render. Hoje, após se aposentar do futebol, Wim Kieft, aos 63 anos, é o exemplo mais vívido de resiliência e do esforço para reconstruir sua vida. Sua trajetória continua a inspirar todos aqueles que enfrentam desafios. John van 't Schip, aos 26 anos, era um talentoso ponta com um estilo técnico singular, que jogava pelo Ajax de Amsterdã. Com 163 minutos em campo na Copa do Mundo de 1990, sua habilidade no drible e seus cruzamentos precisos contribuíram significativamente para o ataque da Holanda. Após o torneio, sua carreira continuou a florescer no Genoa, Itália, antes de se tornar treinador profissional. Van 't Schip treinou diversos clubes na Holanda, México e Austrália, além de ter sido técnico da seleção grega. Sua vida pessoal sofreu uma tragédia devastadora recentemente, com o falecimento de sua amada esposa Danielle, no final de 2023, após uma longa batalha contra a doença. A resiliência de John durante seu período como treinador do Ajax, em meio a essa tragédia pessoal, lhe rendeu a admiração e o respeito do mundo. A conexão entre seu papel como armador em campo e seu caráter como um homem leal e dedicado fora dele influenciou profundamente sua vida. Ele não apenas criou gols, mas também fortaleceu a si mesmo e a seus jogadores nos momentos mais difíceis. Hoje, afastado das pressões diretas dos campos de futebol, John van 't Schip, aos 62 anos, concentra-se na família e em atividades de caridade que levam o nome de sua falecida esposa. Sua trajetória é uma prova de seu intenso amor pelo futebol e de sua extraordinária força interior, inspirando continuamente a geração mais jovem com sua dedicação e coração generoso. Hans Gilhaus, o atacante de 26 anos, foi um substituto estratégico extremamente eficaz na seleção holandesa de 1990. Com 193 minutos em campo, ele sempre proporcionava uma presença decisiva nas partidas, graças ao seu estilo agressivo, velocidade e versatilidade na finalização. Após o sucesso com o PSV Eindhoven e a Copa do Mundo de 1990, Gilhaus passou anos jogando internacionalmente, primeiro na Escócia pelo Aberdeen e depois no Japão. Depois de se aposentar dos gramados, ele iniciou uma carreira como olheiro e gerente de futebol profissional, trabalhando para grandes clubes como Chelsea e Sunderland. A vida pessoal de Gilhaus era estável e exemplar. Ele era conhecido por sua inteligência aguçada, profissionalismo e visão de futuro como um mestre olheiro. Parece que a imagem de um jogador que busca espaços na área moldou sua carreira pós-futebol, já que ele dedicou grande parte do seu tempo à descoberta de novos talentos para o mundo do futebol. A ligação entre seu papel como artilheiro prolífico e olheiro brilhante reside em sua aguçada capacidade de observação. Fora de campo, ele leva uma vida tranquila, dedicando-se integralmente ao desenvolvimento do futebol nos bastidores. Hoje, aos 62 anos, Hans Gilhaus vive uma vida bem-sucedida e serena. Sua trajetória, um testemunho de dedicação à sua paixão em diversas funções, e continua a inspirar jovens treinadores de futebol com sua meticulosidade e comprometimento com a profissão.
Erving Koeman, o tranquilo irmão mais velho de Ronald Koeman, aos 28 anos, foi peça fundamental para manter o equilíbrio da equipe na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Apesar de ter jogado apenas 69 minutos, sua inteligência e espírito de sacrifício deixaram uma marca indelével como jogador que atuava com intelecto e dedicação. Após se aposentar dos gramados, Erving tornou-se um treinador experiente, tendo comandado as seleções da Hungria e de Omã, além de diversos clubes na Holanda como Feyenoord e Utrecht. Sua vida pessoal também foi marcada por problemas de saúde relacionados a doenças cardiovasculares, assim como seu irmão mais novo, mas ele os superou com um estilo de vida saudável e um espírito otimista. Erving é um homem reservado e humilde, que sempre demonstra o máximo respeito pelos valores tradicionais do futebol. A imagem de um guerreiro silencioso, sempre apoiando seus companheiros em campo, parece ter moldado completamente sua carreira como treinador. Um mentor que sempre esteve ao lado de seus pupilos, incentivando-os a brilhar. O laço de irmandade e a paixão compartilhada criaram uma bela história nos corações dos torcedores holandeses. Hoje, após se aposentar como treinador, Erving Koeman, aos 64 anos, atua como um experiente conselheiro e embaixador do futebol, vivendo uma vida tranquila com sua família. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e de seu esforço incansável, inspirando continuamente a nova geração com perseverança e lealdade.